Boa noite, graça e paz. Bom estar aqui com vocês. O altar é um mistério. Quando nós estamos assentados aí no auditório, o nosso corpo reage de uma forma. Quando nós estamos aqui no altar, nós reagimos de outra forma. Então, as pernas tremem, as mãos ficam geladas, e a gente vem andando para cá e falando: Deus, se o Senhor não for comigo, o culto vai ser um desastre. É uma coisa tão sobrenatural o altar de Deus, sabe? Então, eu quero fazer uma oração no sentido de que o Espírito Santo de Deus abra os olhos dos nossos entendimentos, os nossos ouvidos espirituais, para a gente poder entender a revelação da sua palavra e assim alimentar o nosso espírito para que as nossas raízes de fé se aprofunde e a nossa relação com Deus venha se estreitar, e assim a gente possa desfrutar das bênçãos de Deus. Amém? Espírito Santo de Deus, já foi orado, mas eu quero pedir que o Senhor abra os olhos dos nossos entendimentos, abra os nossos ouvidos espirituais, para melhor escutarmos, para melhor enxergarmos o direcionamento que o Senhor tem para as nossas vidas, e assim entender a revelação que está na sua palavra. Senhor, opera milagres nessa noite. Nós acreditamos em milagres. Tu és um Deus de milagres. As nossas vidas é milagres. Nós queremos aqui, Senhor, retornar para casa com o sentimento de que muito valeu a pena ter estado aqui. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Vamos aplaudi-lo mais uma vez? Ele merece. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e todo o domínio. Como chama a campanha? O tema? Desfrutando, né? Desfrutando a fidelidade de Deus. Qual é o conceito de fidelidade? A definição de fidelidade. O que é fidelidade? O que é fidelidade? Fidelidade é lealdade. Lealdade é fidelidade, fidelidade é lealdade, retidão, aliança entre eu e a minha esposa. Somos casados já há 27 anos, então a gente estabeleceu um relacionamento com a bênção de Deus, mas dentro de princípios de fidelidade, que a gente pode traduzir como lealdade. Então o contexto da campanha, desfrutando a fidelidade de Deus, é justamente a gente entender que eu devo lealdade a Deus, já que Deus é leal comigo. É uma aliança, onde é um acordo, onde ambas as partes têm que cumprir também com as suas funções. Me compreende isso? Amém? E evidentemente que nós, como filhos e filhas de Deus, a gente deseja sim, todos os dias, receber da parte de Deus as mais ricas bênçãos dos céus. Não é verdade? Sermos abençoados. E hoje eu quero pensar com vocês, é um texto curto, não é um texto muito longo, mas eu quero pensar esse texto com vocês. Quando Deus colocou esse texto, 2 Samuel, capítulo 6, vocês vão projetar aqui, não é? Então eles vão projetar aqui, vocês podem ler comigo. Eu já coloquei os versículos aqui, eu também já coloquei observações aqui, para mim não me dispersar. Já coloquei aqui as coisas que Deus
assim, me fez enxergar, e nós vamos estar pensando já já. Então, esse texto, quando Deus colocou no meu coração, eu pude ver que é um dos textos mais lindos da Bíblia, no que diz respeito assim, a desfrutar da fidelidade de Deus. É um dos textos mais lindos e mais belos. Então nós vamos aprender o que fazer para desfrutar da fidelidade de Deus e o que não fazer. Amém? É isso. Vamos ler. Então, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. Vamos ler até o versículo 10. Eu vou ler aqui nessa minha tradução e vocês podem acompanhar aqui. Vamos lá? Então, versículo 1. Tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Depois levantou-se Davi e partiu para Baal Judá, com todo o povo que tinha conseguido, para trazerem dali para cima a arca de Deus, a qual é chamada pelo nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab. Frisa esse nome, amém? Frisa esse nome, que nós vamos estar falando sobre esse nome. Abinadab, que estava sobre o outeiro. E Uzá e Aior, filhos de Abinadab. Como chamava os filhos de Abinadab? Isto. Guiavam um carro novo. Versículo 4. Foram, pois, levando-o da casa de Abinadab, que estava sobre o outeiro, com a arca de Deus, e Aiô ia adiante da arca. Versículo 5. E Davi e toda a casa de Israel tocavam perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, como também como harpas, saltérios, tamboris, pandeiros, símbolos. Versículo 6. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois tropeçaram. Versículo 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali. E Uzá morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira ruptura em Uzá, e passou-se a chamar aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Versículo 9. Davi, pois, teve medo do Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fê-la entrar na casa de Obed-edom, o gitita. Também grave esse nome, Obed-edom. E tudo o que nós vamos precisar nessa noite é que o Deus que ministrou bênçãos à casa de Obed-edom possa também ministrar essas bênçãos ao nosso lar. Nós vamos ver isso estudando esse texto. Amém, queridos? Como chama o filho de Abinadab que veio a falecer? Como chamava? Uzá. Por que foi que ele morreu? Segundo a leitura, a intenção dele foi boa, não foi boa? Não foi boa? Ele percebeu que Aiô ia na frente, ele vinha atrás, né, ali na direção da eira. E ele percebeu que os bois parece que ia tropeçar. Então você perceba que a intenção dele foi boa: não vou deixar a arca de Deus cair. Mas na hora que ele tocou na arca, ele caiu o quê? Fulminado. Fulminado. Então a gente já começa aqui pensando
sobre os nossos atos, as nossas ações em relação às coisas de Deus. Me compreende? As nossas intenções, humanamente falando, podem até ser justificáveis aos olhos do homem, mas não podem ser justificáveis aos olhos de Deus. Eu não vou ler por causa do tempo, mas você pode ler Números capítulo 4. Então ali Deus, ele ministra sobre os levitas e a maneira como a arca tinha que ser conduzida, né? Então você pode ler lá em Números e você vai ver isso. A arca não era para ser conduzida em cima de carro de boi. Quem fez isso foram os inimigos de Israel, quando eles se apropriaram da arca e colocaram ela em cima de um carro de boi. A arca, ela deveria ser conduzida pelos coatitas da tribo de Levi, né, sobre os ombros. Essa era a forma correta de conduzir a arca, não em cima de carros de boi. Me compreende, queridos? Então, o versículo 7, por gentileza, coloque aqui, para a gente começar pensando aqui. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali. E Uzá morreu ali junto à arca de Deus. Então, Uzá e seu pai Abinadab, eles eram levitas. Quem tinha autoridade para administrar a arca tinha que ser da tribo de Levi. Então eles eram levitas. E como levitas, eles sabiam das exigências. Sabia ou não sabia? É só ler Números 4, você vai ver. Primeiras Crônicas, capítulo 15. Primeiras Crônicas, capítulo 16. Você vai perceber, ali tem todas as exigências de como a arca tinha que ser conduzida. Então eles sabiam das exigências que o Senhor exigia ao transportar a arca da aliança. Eles sabiam, e eles eram levitas, eles sabiam disso. Assim como todos os utensílios, tudo tem uma regra. Você lendo Números 4, você tem lá muito bem especificado como todas as mobílias do templo tinha que ser carregado. Lá está muito bem especificado. Só que eles negligenciaram isso. No contexto da morte de Uzá, a gente pode trazer aqui uma reflexão, que isto serve de aprendizado para mim. Isso deve servir de aprendizado para você. E qual é o aprendizado que a gente pode tirar daqui? Não devemos fazer a obra do Senhor de qualquer maneira. Fechamos nisso? Amém, queridos? Uzá, Abinadab, eles pensavam que podiam levar aquela arca em cima de um carro de boi. Eles achavam que aquilo era conveniente, eles achavam que não teria nenhum problema. Afinal de contas, o rei Davi, a maior autoridade do país, estava ali. Foi o rei Davi que veio buscar. Então, se o rei está aqui, ele trouxe um carro de boi, então vamos colocar, porque o rei entende que é a melhor solução. Mas eles, como levitas, sabiam quais as regras do jogo. Por que não jogaram as regras do jogo? Então nós, como igreja, eu não estou me dirigindo aqui a Penel do Guaibê, estou falando a igreja, o corpo de Cristo em todo lugar, acha que pode fazer a obra do Senhor de qualquer maneira. Não é assim que as pessoas pensam. Vamos fazer assim. Talvez a intenção seja boa, humanamente falando. E o que mostra aqui, como consequência da morte de Uzá? Que precisa do quê? O que é necessário? O que faltou para Abinadab, para Uzá, para as demais pessoas que estavam ali? Faltou o quê? Santidade. Faltou santidade. Faltou o quê? Faltou obediência. Então, se a gente não vive um contexto de santidade, se a gente não vive um contexto de obediência, e fidelidade é o quê? Lealdade.
Lealdade é o quê? Ser correto. Não está falando de perfeição. Me compreende isso? O único que foi perfeito foi Jesus. Nós não somos perfeitos. Mas a gente precisa ter a virtude de conhecer as nossas fraquezas, né? E apresentar essas fraquezas para Deus e pedir a Ele que nos abençoe, nos ajude, para que a gente possa ter responsabilidade no que diz respeito a fazer as suas coisas. Santidade. Então, se eu me esforço, se eu desejo santidade, se eu desejo uma vida de obediência, então eu estou habilitado a desfrutar da fidelidade de Deus. Compreende isso? Entenda uma coisa. Vocês trabalharam o dia todo hoje, não foi? Hoje é quinta-feira, amanhã já é sexta. Então, desde segunda-feira que vocês têm responsabilidade com vocês, com o trabalho de vocês, responsabilidade também com as coisas de Deus. E quando a gente vem para cá às quintas-feiras, a gente vem sim para adorar a Deus. Não é fato? Adorar a Deus, bem dizer o seu nome. Mas também vamos ser maduros. Senhor, eu vim porque eu quero ser abençoado. Não é assim? Eu vim porque eu quero no culto receber uma bênção. E Deus tem bênção para dar. Deus tem tesouros de riquezas. Deus tem bênçãos para dar. Estamos aqui por causa disso, por causa desse nome, por aquilo que Ele é. Não é verdade? Mas a gente, como filhos, nós somos filhos, filhas, né? A gente deseja sim receber da parte de Deus as riquezas que Ele tem designado para nós. Então é preciso que a gente preste atenção nesse registro. Por que Deus, o Espírito Santo de Deus registrou essa história? É justamente para a gente aprender princípios. Deus é santo. Sede santo porque eu sou santo. Aquele que for sujo, suje-se mais ainda. Mas sejam santos porque eu sou santo. Então são coisas que a gente já começa a tirar do texto. Faltou a santidade, faltou a obediência para essa casa de Abinadab. Não faltou? Faltou. Então, a gente vê isso, a gente pode chamar isso aqui de imprudência. Eu coloquei essa palavra, imprudência. Imprudência. Porque todos nós teremos que prestar contas diante de Deus. Se você veja que Uzá prestou contas diante de Deus aqui, olha. Pelos seus atos e por suas ações, ele prestou conta a Deus. Foi pesado e foi achado em falta. Tocou, o que foi que aconteceu? Caiu fulminado. Queridos, andar em lealdade com Deus é a gente trazer para esse contexto que eu tenho que prestar conta diante de Deus, que os dons que Deus nos dá hoje não é diferente dos dons que Deus deu no Velho Testamento. E para que Ele nos dá os dons? Para fazermos coisas para Ele. É diferente, né? Dom de fruto. Fruto do Espírito. O fruto do Espírito é aquilo que você é para Deus. Compreende isso? É o que você é para Deus. Os dons é aquilo que você faz para Deus. Então Deus deu dons aos levitas para quê? Para administrar, estar na presença de Deus, cuidar das coisas de Deus, conduzir o sagrado. E aqui está Deus, você vê Deus cobrando dessa casa. Como se Deus falasse, foi assim que eu mandei carregar a arca. A arca da aliança significa a Shekinah de Deus, a presença de Deus. E levar em cima de um carro de boi. Ali estavam eles, prestando contas. Pagou com a vida. Então, uma coisa que me chama a atenção aqui é: eu tenho que ter cuidado com o dom que Deus me deu. Você tem que ter cuidado com o dom que você deu, porque com esse dom você não pode servir a Deus de qualquer maneira. Vocês me entendem isso? Porque se as pessoas não entenderem a responsabilidade que nos foi confiada,
no sentido de que a gente alinha a nossa vida pela palavra, regrada pelo Espírito. Me diga uma coisa e vamos ser maduros: como é que eu vou desfrutar da fidelidade de Deus? Porque a fidelidade de Deus não vai terminar nessas 7 quintas-feiras. As 7 quintas-feiras vai terminar, mas a fidelidade de Deus em relação a você não vai terminar. Ela vai te seguir. A bondade e a misericórdia de Deus vai te acompanhar todos os dias da tua vida. Você toma posse disso? Bondade e misericórdia te acompanhará todos os dias da tua vida, para todo sempre. E quando eu morrer, continua na eternidade. Deus continuará sendo bom para você. Isso é só uma campanha. Então você tem que desejar. Entenda uma coisa: muitas vezes as promessas, as bênçãos de Deus estão a um palmo da tua cabeça e você não manifesta o desejo. Que desejo, pastor? De desejar as bênçãos de Deus? Não, todos nós desejamos. Mas o desejo de quê? De fazer valer o fato de Deus justificar essas bênçãos na sua vida. E o que é que eu tenho que fazer valer? Obediência. Como é que é para fazer isso? Se a palavra de Deus me dá as orientações, então eu devo fazer de acordo com as orientações da palavra de Deus. Então eu estou fazendo valer. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Estamos falando da casa de Abinadab. Levitas. E nós vamos andando um pouco mais aqui. Só lembrando que Abinadab teve a oportunidade de cuidar da Arca da Aliança durante 20 anos. A presença de Deus, a Shekinah de Deus. Onde está isso? 1 Samuel capítulo 7, é o contexto. Coloque aqui por gentileza. Vamos no capítulo 7. 1 Samuel capítulo 7, versículo 1. Depois a gente lê também o versículo 2. Vamos lá, o versículo 1. Já colocaram aqui? Vamos ler comigo? Veja lá, vocês leem lá e eu vou ler aqui. Vieram, pois, os homens de Kiriat Jearim, tomaram a arca do Senhor e a levaram à casa de quem? No outeiro, e consagraram a Eleazar, filho dele, para que guardasse a arca do Senhor. Versículo 2. E desde o dia em que a arca ficou em Kiriat Jearim, passou-se muito tempo, chegando a quantos anos? 20 anos. Então toda a casa de Israel suspirou pelo Senhor. Meus irmãos, pensa aqui comigo. Essa arca, dentro do tabernáculo, tinha um átrio, onde as pessoas podiam ter acesso. O átrio era isso aqui, olha, onde todo mundo podia ter acesso. Tinha o lugar santo, onde só os levitas que tinham a devida função poderiam entrar para administrar os utensílios. E tinha o santo do santo, onde ficava o quê? A arca. Quem é que podia entrar lá? O sumo sacerdote, uma vez ao ano. A arca, 2 querubins. A presença de Deus. Agora pensa aqui comigo, meus irmãos. 20 anos, a presença de Deus na casa dessa família. 20 anos. E não aconteceu nada. Absolutamente nada. Você vai lendo o texto e você vai percebendo que o interessante em tudo isto é que não vemos, você lendo o texto, você não vê na palavra de Deus dizendo que Abinadab e a sua casa, ou até mesmo a cidade, foram abençoados. Você vai lendo o texto, a presença de Deus estava dentro da casa desse homem. E você não vê falando que a cidade foi abençoada. Você não vê o texto falando que a casa dele foi abençoada. Como pode?
uma pessoa ter a presença de Deus na sua vida. Hoje, nós somos a casa, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Amém? 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus? E você vê na palavra Deus falando que Ele não habita mais em templo feito pelas mãos dos homens. Então me digam, como é que pode, irmãos, 20 anos usufruir da presença de Deus e não receber milagres? O que é que está faltando? Tem alguma coisa errada? Sim ou não? Pelo que a gente vem analisando, o que é que está faltando? Santidade. O que é que está faltando? Obediência. A quem? Ao rei Davi? Não, aos reis dos reis. Então é um tema para a gente pensar, mas não pensar só hoje, para você pensar amanhã, para você pensar depois de amanhã. É para você pensar, Deus, se o Senhor é um Deus de fidelidade, e eu quero desfrutar dessa fidelidade, então por que a gente não faz como o rei Davi no Salmo 139? Sonda, meu Deus, sonda, Senhor, os meus pensamentos e ver se há algo em mim que eu ainda não tenha pensado, que eu ainda não tenha refletido. Sonda o meu coração e vê se tem algo em mim que eu ainda não tratei, porque eu quero desfrutar da tua fidelidade. Sonda-me, ó Deus, sonda-me. Vocês estão entendendo o contexto de tudo isso, queridos? 20 anos. O que são 80 anos? 80 anos passam tão depressa, queridos. Passa ou não passa? Vocês se lembram quando vocês tinham 14 anos? Vocês se lembram disso? Lembram-se? Passou o que vocês nem viram, sim ou não? Daqui a pouco, se Jesus não voltar, é 60, 70, 80, depois é enfado e canseira. E por causa da gente não observar esses princípios, a gente passa como filho e filhas de Deus sem desfrutar da fidelidade de Deus. Como a gente está vendo aqui, a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. A família não foi abençoada, a cidade não foi abençoada. Você admite uma coisa dessa com você? Você pode admitir uma coisa dessa na sua casa? Você pode admitir? Vamos ser maduros? Você pode, queridos. Não tem como admitir uma coisa dessa. Não tem como admitir. Vocês estão entendendo Deus falando? Amém? Recebem essa palavra da parte de Deus? Estamos falando de Abinadab e vamos terminar falando com Obed-edom. Você vai ver coisas impactantes aqui. Então, o texto mostra que eles tiveram a oportunidade de desfrutar, não tiveram a oportunidade de desfrutar de uma comunhão com o Senhor, de uma forma tremenda e pessoal, sim ou não? Onde é que estava a arca? Não estava na casa deles? Eles não tiveram a oportunidade de desfrutar da comunhão do Senhor? E por que não desfrutaram? Por quê? Porque eles se acostumaram. Acostumaram-se. A arca estava ali. Passavam para lá e passavam para cá. Passavam para ali, passavam para acolá. E ali estava a arca. Se acostumaram-se. E eu acho que não é demais. Eu acho que não é exagero nenhum falarmos e admitirmos que muitas pessoas que têm o seu nome no hall de membro de uma igreja acostumou-se em ir à igreja. Ou eu estou exagerando? Eu estou exagerando?
acostumaram-se em ir à igreja, mas não estão desfrutando, assim como a família de Abinadab não estão desfrutando da fidelidade de Deus. Acostumaram-se, e passam-se os anos, passam-se 20 anos, e não acontece absolutamente nada. Nada. Abinadab, família de levita, tornou-se um cristão nominal. É isso que você quer ser? É uma palavra dura, não é? Mas não sou eu que estou falando. É Deus que está falando, inclusive comigo também. Passa por mim. Antes de chegar a vocês, passa por mim como sacerdote também. É isso que eu quero ser? Um cristão nominal? Um cristão que acostumou-se com Deus? Um cristão que acostumou-se a ir apenas e simplesmente à igreja? E Deus? Posso ouvir um amém? Se for para Deus, é mais. Vamos aplaudi-lo. Se for para Jesus, é mais. Se for para mim, tá bom. Mas para ele é mais. Aleluias. O texto mostra que eles deixaram passar essa oportunidade. O que foi que aconteceu? Já que eles deixaram passar essa oportunidade. Será que a arca foi colocada num canto qualquer? Não cabe uma pergunta dessa? Não cabe um questionamento desse? Será que a arca foi colocada, a Shekinah de Deus, a presença de Deus? Você lendo o Salmo 27, você vê o salmista falando: uma coisa eu pedi a Deus. O que foi que ele pediu? Salmo 27. Que eu possa habitar todos os dias na casa do Senhor para contemplar a beleza da sua santidade. Olhem, que coisa mais impactante. Uma coisa eu pedi ao Senhor: que eu possa habitar todos os dias na sua casa, para que eu possa contemplar a beleza da sua santidade. Não é só vir à igreja, mas é contemplar a beleza da santidade como igreja. Nós somos a igreja. Uma coisa é ir à igreja, outra coisa é ser a igreja. Você é a igreja. Compreende isso, queridos? Onde estava essa arca? Em qualquer lugar? Apenas acostumaram-se com a presença dela. Então vamos trazer aqui um exercício. Como essa família poderia desfrutar da fidelidade de Deus? Eu pergunto para você e pergunto para mim também. Como é que eu posso desfrutar da fidelidade de Deus se eu não estou sendo leais a princípios? Como? Você lendo o Velho Testamento, você lendo o Novo Testamento, você vai ver personalidades que desfrutaram a fidelidade de Deus de uma forma abundante. E você vai ver coisas, características na vida dessas pessoas. Se você não consegue ver isso na família de Abinadab, como por exemplo, não havia adoração. Se tem a presença de Deus, não tem que ter adoração, sim ou não, pessoal? Se tem a presença de Deus, tem que ter o quê? Adoração. Se tem adoração, tem que haver o quê? Oração. O que é oração? É uma conversa com Deus. É você conversar com Deus. É você dialogar com Deus. Você não é filha dele. Você não é filho dele. Porque se não tiver
comunicação é monólogo. É monólogo, não é diálogo. Oração é diálogo. Se você está dialogando, você está adorando. Você está reverenciando o Criador do universo, aquele que pensou em você antes que o mundo existisse. Você só está aqui nessa noite porque antes que o mundo existisse, Deus já havia pensado você sentado hoje à noite nesse lugar. Por isso o adoramos. Nós não estamos aqui por coincidência. Você está nesse culto, ouvindo essa palavra. Isso não é uma coincidência. Para cristão não existe coincidência. Por isso adoramos. Não havia adoração nessa casa. Não havia adoração. Não havia meditação na palavra. Se tem adoração, tem oração. Se tem oração, tem meditação na palavra. São as coisas centrais. É o nosso devocional, ou não é? Então, se a gente não lê a palavra, se a gente não ora, se a gente não adora, cadê a vida de devocional? Então, em nome de Jesus, como é que você, como é que eu, como é que nós vamos ficar aqui com as mãos para cima? Abençoa-me, ó Deus, se nós não estamos sendo obedientes a princípios. Me diga, meus irmãos. É numa hora dessa que a gente precisa ser maduro. É numa hora dessa que a gente precisa, se tivesse mesmo coragem, a gente assistir esse culto de joelho, não perante a mim, mas perante a Ele, pelo fato dele não nos fulminar, pelo fato dele não nos vomitar, porque ele fala lá em Apocalipse que se a gente for frio ou quente, ele nos aceita, mas se a gente for morno, ele vomita. E eu não quero ser vomitado. Esse é o meu maior temor, é ser vomitado pelo Senhor. E você? E você? Ninguém quer, mas os nossos atos e ações podem fazer com que sejamos vomitados como ele vomitou Uzá. Compreende isso? Não podemos fazer as coisas do Senhor de qualquer jeito, porque ele vai cobrar de mim, ele vai cobrar de você. Vai cobrar de mim aqui no altar, vai cobrar de mim como ovelha aqui embaixo. De uma forma ou de outra, eu não tenho para onde correr, assim como de você também. Compreende isso, queridos? Não tinha consagração, não tinha jejum. Não precisa me responder, por favor, para a gente fazer uma transição para Obed-edom. Quantas vezes você jejuou esse mês? Não precisa me responder, por favor. Jesus jejuava? Sim ou não? Os discípulos jejuavam? Sim ou não? Um pai levou um menino endemoniado para os discípulos orar e libertar. Os discípulos não conseguiram. Lá vem Jesus do monte descendo, aquele fuzuê, e o pai com o menino, aquela confusão. Jesus chegou e falou: cadê o menino? Traga-me aqui. E quando o menino chegou, o demônio quis matar aquele menino, jogando na água, epilético. E Jesus calmamente falou: sai dele. E o demônio saiu. Os discípulos perguntaram: mestre, por que nós pelejamos? E ele não saiu. Aí Jesus respondeu: porque tem situações
situações que só se resolve com jejum e oração. Isso passa um recado para mim? Isso passa um recado para você? Há situações que você precisa jejuar. Há situações que vocês precisam jejuar. Há situações que vocês precisam jejuar e orar. Há situações que vocês precisam jejuar e orar. Isso é você que tem que fazer. Compreende isso? O mundo espiritual é real. Você jejuou? Ou você acha que jejum não é necessário? Se Jesus, como perfeito homem, jejuou. E se ele disse que há situações que só com jejum e com oração, por que eu não vou seguir o meu mestre? Compreende isso? Você não encontra isso na casa desses levitas chamados, né? Os filhos de Abinadab. Você não encontra essas coisas. Por isso, por 20 anos, a Shekinah, a presença de Deus, esteve lá dentro da casa deles e não aconteceu absolutamente nada. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Se não está acontecendo em 20 anos algo na sua vida, reflita. Reflita e corrija, porque você é filho e filha do Altíssimo, comprada pelo sangue de Cristo, e você tem direito das bênçãos de Deus. Os céus estão abertos para você. Você só precisa fazer sua parte. Compreende isso, queridos? Vamos lá. O que acontece aqui? A gente leu que no versículo 10, por gentileza, coloca aqui o versículo 10, por gentileza. E não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fê-la entrar na casa de Obed-edom. Diga, Obed-edom. Obed-edom. Você lendo 1 Crônicas, capítulo 15, eu não coloquei aqui porque senão o texto vai esticar, mas você pode ler 1 Crônica, capítulo 15, ele te dá uma visão muito mais ampla e muito mais profunda desse texto que nós estamos lendo aqui em 2 Samuel, capítulo 6. Você lendo 1 Crônica, capítulo 15 e capítulo 16, você tem a visão perfeita do que está acontecendo aqui. Você vai perceber que lá estava Obed-edom acompanhando a presença do Senhor, a Shekinah de Deus, a arca de Deus em cima de uma carroça. Lá está Obed-edom acompanhando tudo isso. E Obed-edom, como um levita da família dos coatitas, é isso que Números capítulo 4 diz, que Deus falou, a família dos coatitas. São eles os responsáveis por conduzir a arca. A arca tem que ser conduzida, né, nos ombros. Coloca umas argolas na arca, coloca umas varas, bota aqui nos ombros e vai embora com ela. Lá está Abinadab. Você veja que ele é uma pessoa obediente, porque ele está vendo o rei Davi, e o rei Davi designou que Abinadab administrasse essas coisas, então ele ficou na dele. Mas ele está vendo o que está acontecendo e ele sabia o fim. Ele sabia de tudo isso. Então você vai lendo esse contexto e você vai acompanhar que tudo isto deve ter levado a Abinadab a abater a sua alma, ficar com a sua alma abatida pela forma como aquele povo estava tratando do sagrado. Sabe essa palavra profano e sagrado? Sabe essa coisa? Profano e sagrado, sagrado e profano. Quando nós profanamos aquilo que é sagrado. Então Davi, ele resolve deixar a arca na casa de quem? De quem? Abinadab. Por que ele foi escolhido? Será que foi Davi? Né? No meio de tantos que estavam ali, será que ele foi escolhido aleatoriamente?
Ou será que o Espírito Santo de Deus pegou a cabeça de Davi, torceu e falou: é esse aqui. Esse aqui, eu quero esse aqui. Cuidando daquilo que é sagrado. Abinadab foi escolhido porque ele amava o Senhor. Porque ele vivia vida de santidade. Porque ele era obediente. E você vai lendo que depois daquele dia, ele nunca mais ficou longe da arca do Senhor. Aí você vai lendo o texto, você vai percebendo coisas maravilhosas. Algo tremendo aconteceu na vida dele e da sua família. Eles foram ricamente abençoados. Olha o oposto. A presença de Deus traz para mim, a presença de Deus traz para você bênçãos, traz transformações, traz restituições, vitórias. Durante os 3 meses em que a arca ficou em sua casa, a cada dia eles eram abençoados. A arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom. 3 meses, não foram 20 anos. 3 meses, 90 dias. A cada dia eles eram profundamente abençoados. Por quê? Porque tinha adoração. Porque tinha oração. Porque tinha leitura da palavra. Três meses. E eu, lendo o texto, eu li esse texto aqui, e quando Davi fala, vamos deixar a arca na casa de Obed-edom, eu fiquei aqui contextualizando, e talvez por causa da morte de Uzá, as pessoas estavam acompanhando Obed-edom, as pessoas estavam acompanhando o que iria acontecer na casa de Obed-edom. Por quê? Porque Uzá tocou na arca e foi fulminado. Então, o que eles imaginam? O que vai acontecer se alguém na casa de Obed-edom tocar nessa arca? Será que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Uzá? Nós não pensaríamos isso, sim ou não? Porque no calor, ele estava esquecendo de um princípio, que a morte de Uzá não foi pelo fato de ter tocado, mas pelo fato de não ter feito a coisa correta. Me entende? Me entende, sim? Me entende? Eles ficaram lá na expectativa, o que será que vai acontecer? E se um dos filhos, sem querer, esbarrar na arca? Mas a verdade era que a cada dia que passava, eles recebiam mais bênçãos do Senhor. Queridos, se não fôssemos colocar passagens e mais passagens, o culto não iria terminar, mas a palavra de Deus diz que a gente tem livre acesso. O véu foi rasgado, de alto a baixo. Você pode, você não precisa de mim, você não precisa do Mesquita, você não precisa do Jesus para chegar à presença do Pai. Graças a Deus o véu rasgou-se. Você tem livre acesso. Paulo trata disso em Efésios. Hebreus capítulo 4 trata disso. Cheguemos confiantemente na presença do Senhor para apresentar as nossas necessidades, para que Ele nos assista de acordo com as nossas necessidades. Está lá. O que faz uma pessoa fugir da presença de Deus? O que faz uma pessoa fugir da presença de Deus? É uma vida de desobediência. Meus irmãos, 3 meses. 3 meses foi suficiente para impactar, queridos, a família de Obed-edom, queridos. A notícia correu por toda Jerusalém. Davi falou, vamos buscar a arca. E dessa vez vamos cuidar para que dessa vez venha da maneira como deve ser feito. E assim o fez. Por quê? Porque a notícia
dos milagres na casa de Obed-edom, correu, foi levada. Você não sonha isso para sua casa? Eu sonho. Você não sonha? Senhor, por que esperar 10 anos se o Senhor pode me abençoar em 3 meses? Quem não pensa assim? E se as bênçãos não estão acontecendo, de quem é a culpa? É de Deus? É como Marta, na morte de Lázaro, que procurou alguém para culpar. Corre e avisa Jesus que Lázaro, seu melhor amigo, morreu. Ao 4º dia Jesus chega e ela fala: se você estivesse aqui, olha, procurando uma pessoa para botar culpa, né? Procurou, não achou, botou em quem? Em Jesus. Se você estivesse aqui, certamente ele não teria morrido. A culpa é sempre de Deus, nunca é nossa. Eu acho que a gente precisa ser maduros. Se Deus é uma fonte de bênçãos, e o texto mostra que onde a presença de Deus está, a garantia de bênçãos, e eu não recebo, então essa encanação está entupida. Não está? A água não está chegando no destino. Ela sai da fonte, mas se ela não está chegando na torneira, alguma coisa está acontecendo, sim ou não? A fonte estava aberta para Abinadab, mas a água não chegava na casa dele. Já vimos, a fonte estava aberta para a casa de Obed-edom. Em 3 meses, todos os dias a água chegava na torneira. Uma metáfora. Todos os dias significa dizer o quê? Que o canal de comunicação está o quê? Desobstruído. O texto está claro. Então nós estamos aqui numa campanha desfrutando a fidelidade de Deus, mas eu acho que nós precisamos ser confrontados. Confrontados. E Deus nessa noite está nos ademostrando, nos abrindo os olhos. É uma aliança. Deus é Deus de aliança. Não tem uma música, Deus de aliança? Não tem? Mas a responsabilidade é de ambos. Deus faz a parte dele, que é liberar a bênção. E você precisa fazer a sua parte para não obstruir o canal de bênçãos. Porque se você obstruir, a bênção não chega. Me entende isso, queridos? Vamos adiante. Para a gente já ir concluindo isso aqui. A resposta de tudo isso, queridos, de tudo isso, 3 meses. 3 meses foi o suficiente. Eu tenho orado para minha casa, depois que eu comecei a ler esse texto. Deus, eu quero a bênção de Obed-edom na minha casa. O que é a bênção de Obed-edom? É Deus abençoar escandalosamente por 90 dias. A bênção de Obed-edom, 90 dias. Todos os dias era um canal de bênção. Digo, Deus, eu quero isso para minha vida. Sabe o que eu passei a fazer? De manhã unja minha casa, de manhã unja minha esposa, unja meus filhos, me unjo também, quero fazer parte da bênção. E oramos. Para sair para cá, e quando chegar em casa, minha filha já vai estar dormindo. Já peguei o azeite, fui lá e ungi e abençoei. Digo, Senhor, eu invoco a bênção da casa de Obed-edom para minha casa. Em 90 dias eu quero um milagre. Eu creio. Digo, vamos ouvir mais louvor nessa casa, menos televisão, mais música dentro dessa casa, mais adoração dentro dessa casa. Chamei a minha esposa, meu filho, mais devocional dentro dessa casa, menos ativismo. Eu quero, Senhor, em 90 dias, eu quero a bênção de Obed-edom na minha casa. Se Deus fez isso com ele, e Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, significa dizer que eu tenho chance de, em 90 dias, receber milagres. A resposta de tudo isso é milagres, e veio do alto. Estudando isso na vida de Obed-edom, veio de Deus. É algo que mãos humanas não podem fazer. Não podemos fazer. É algo que as pessoas, que chama a atenção das pessoas, porque Jerusalém
foi impactado com isso. Nunca havia havido isso. Em 3 meses, 90 dias, acontecer coisas extraordinárias, porque elas conheciam quem era Obed-edom. Essas pessoas sabiam quem era Obed-edom antes da arca, conhecia a realidade social dele, conhecia as dificuldades deles, e sabe que no dia que essa arca entrou, queridos, houve restituição a 30, a 60 e a 100, e é isso que eu estou querendo, é isso que eu estou desejando. Os anos que me foram roubados, eu quero que Deus me restitua em nome de Jesus. Eu vou me esforçar. Se Ele vai fazer, isso não diminui a autoridade dEle, mas eu vou crer, vou andar em fé, crendo que em 90 dias a minha casa mudou para melhor. Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Hoje nós não temos a arca, como era no Velho Testamento, mas nós temos Jesus. O que tinha dentro da arca, para a gente concluindo isso aqui? O que tinha dentro da arca? O maná, aquele pão que desceu do céu, a vara de Arão, que floresceu, e as 2 tábuas da lei. Era isso que tinha na arca, a Shekinah de Deus. Nós não temos a arca hoje, mas nós temos Jesus. E quando você vai estudando os evangelhos, por exemplo, na arca tinha o maná, o pão do céu, que caía todos os dias. E quando você vai ler João 6,51, ele fala: eu sou o pão vivo. A multiplicação dos pães. Ele fala: eu sou o pão vivo. Então você vê, né, a arca sendo uma prefiguração do que viria mais à frente. Pão, o maná que alimentou aquele povo no deserto. Jesus vem, ele fala dentro desse texto que aqueles que comeram maná acabaram morrendo. Mas ele fala: eu sou o pão da vida, e aquele que alimentasse desse pão nunca mais terá fome. Então você vê a correlação da arca, do maná da arca com Jesus, né? Então você vê lá a vara de Arão, mas quando você vai para Hebreus capítulo 7, versículo 17, lá está: e ele é sacerdote para sempre, porque a vara era de Arão, mas quem era Arão? Sacerdote. E você vê Jesus, o nosso sumo sacerdote. Então você vê a correlação de Jesus com, né, a tipificação da arca. As 2 tábuas da lei está lá em João, Evangelho de João capítulo 1, versículo 45, e diz que ali reúne nele a lei e os profetas. Esse versículo que está em João 1,45, Jesus foi profeta, ele foi rei, ele foi sacerdote e ele foi profeta. Então hoje, queridos, nós temos a garantia, né, da presença de Deus nas nossas vidas, na pessoa do Espírito Santo de Deus, a Shekinah de Deus. Então por que não fazermos como Obed-edom? Por que a gente não se esforçar para trazer a presença de Deus para dentro da nossa casa, coisa que Abinadab não fez? Por que nessa noite a gente não se posiciona e fala: Deus, assim como Obed-edom fez, ele trouxe a presença, trouxe a sua Shekinah para dentro da sua casa, porque a presença não entrou a partir do momento daquela fatalidade, não. Eles já andavam com Deus, já caminhavam com Deus. E Deus falou: Davi, a arca tem que ficar na casa de quem anda comigo. Então por que as pessoas que desejam desfrutar da fidelidade de Deus não faz como Obed-edom? Por que não fazem? São princípios. Tem que seguir esses princípios. Porque se seguir os princípios equivocados de Abinadab, o que vai acontecer? Nada. Vai passar 20 anos. Vai passar 30 anos. Significa dizer o quê? Que quem tem 50 vai chegar a 70. Quem tem 30 vai chegar a 50 anos e não vai acontecer nada. Isso é inadmissível. Deus tem milagre para você. Neles, queridos, reúne todos os tesouros. Deus tem muitos milagres para você. Sim, para você Ele tem. Faça como é Obed-edom.
Deseje. Traga a presença de Deus para a sua casa. Talvez você esteja se sentindo fraco. Talvez você esteja se sentindo pequeno, desanimado, mas Deus pode mudar a sua história. Deus pode fazer milagres. Você crê que Deus pode mudar a sua história? Ele mudou a história de Obed-edom. Ele mudou a história da família de Obed-edom. Nós somos seres humanos. Não é pecado a gente sentir-se desanimado. Não é pecado a gente sentir-se fraco. Não é pecado. Eu tenho que pegar todos esses sentimentos e lançar nas mãos de Deus. Como Pedro fala, lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele cuida de vós. Coloca nas mãos dEle, porque Deus pode sim, querido, mudar a minha história. Deus pode mudar a nossa história. Deus pode fazer milagres. E Ele quer fazer. Através da minha adoração, através da sua adoração, traga a presença de Deus. Foi através da adoração que Obed-edom trouxe a presença de Deus para dentro do seu lar. Adoração, eu bendigo, Senhor, o teu nome, porque reconheço que o Senhor de fato criou os céus, reconheço que o Senhor criou a terra, eu reconheço que tudo que existe foi criado por ti, e só um Deus como o Senhor pode trazer à existência aquilo que não existe. Isso é uma adoração. Isso é uma adoração. Eu bendigo o Senhor, porque não existe ninguém acima de ti, nem no céu, nem na terra. Tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Eu bendigo o teu nome. Isso é uma adoração. Não precisa ser uma oração estapafúrdia, não. Deus é um Deus objetivo. Quando você vê as pessoas procurando Jesus, você vê Jesus muito objetivo. O que procuras? O que vocês querem? O que as pessoas dizem de mim? Jesus era um homem objetivo. Você pode me curar? Tudo é possível aos que creem. Jesus era objetivo. O que quereis que te faça? Deus é um Deus objetivo. Quando vamos a Ele, depois que adoramos, não precisa ficar dando rodeio não. Ele fala, o que você quer? O que você quer que eu faça? Eu quero isso, você crê? Deus é um Deus objetivo. Ore, queridos, busque a sua direção. Ore, leia a palavra, busque direcionamento de Deus. Leia, se alimente da palavra de Deus, seja obediente, se aproxime dele. Olha, você percebe agora o oposto entre Abinadab e Obed-edom? 20 anos para um lado, 3 meses para o outro, uma família para cá, uma família para lá. Você consegue ver a diferença de quem está apto a desfrutar da fidelidade de Deus? Não, Deus não quer que você venha aqui 7 quintas-feiras Deus quer muito mais do que isso. Deus não quer que o culto termine aqui. O desejo de Deus é que o culto continue, que o louvor continue, que a adoração continue, que essa referência que está aqui continue lá fora, que o devocional continue, que o jejum continue. Vocês estão entendendo isso, queridos? Ele ama você. Ele nos ama. Eu quero... Os levitas estão aí? Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pedindo a Deus que ministre sobre a sua vida a bênção da casa de Obed-edom. Você veio nessa noite adorar, mas você veio nessa noite buscar de Deus uma bênção. Eu não sei o que. Talvez você nem saiba. Mas Deus é um Deus que nos surpreende. Se não for hoje,
pode ser amanhã. Ele diz que o justo viverá pela fé. E Paulo diz que aqueles que se aproximam de Deus se aproximem acreditando que Ele é galardoador dos que o buscam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6, passa para o 7 lá. E é isso. Quando nós chamamos aqui na frente, eu pude aprender isso, que isso tem um ato profético, é marcar posição no mundo espiritual. Eu creio, Senhor. E quando Tiago no capítulo 4 fala: achegai-vos a Deus, e Ele achegar-se a vós, Ele está falando: eu tenho que desejar, eu tenho que dar o primeiro passo. Então, tudo é possível àquele que crer. Eu quero abençoar você, eu quero abençoar a sua casa, a sua família, pedindo a Deus que é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. Ele não muda. Que Ele envie à sua casa a bênção da casa de Obed-edom. Você quer? Fique de pé. E aqueles que desejam dar um passo, marcando posição, por gentileza, venha bem para cá. Chegai-vos a Deus, e Ele chegar-se a vós, crendo que Deus é galardoador, ou seja, Ele é recompensador. É recompensador. Eu só quero pedir a você que abra o seu coração de verdade, no seu silêncio. Você não precisa verbalizar para mim, compreende-me? Não precisa. O Salmo 139 diz que antes mesmo de você abrir a boca para falar, Ele já sabe. Ele já sabe. Coloque nessa noite a tua sinceridade em Deus, e Ele vai pesar. Se houver mesmo sinceridade, pode ter certeza que Ele vai confirmar a tua bênção. Pode ter certeza disso. Queridos, você lendo o livro de Apocalipse, é um livro impactante. Logo no capítulo 1, Jesus fala: eu ando pelo meio da igreja, das 7 igrejas. E eu não quero aqui mexer com as suas emoções, mas isso é um fato. Ele está aqui. Talvez Ele esteja perto de você, pronto para tocar e fazer um milagre. Eu não quero aqui mexer com as suas emoções. Eu não sei se Ele vai atender a todos, mas eu sei que Ele está pronto para atender. E o que é que eu devo fazer? Eu não sei. Eu só sei que a mulher do fluxo de sangue falou: se eu tocar, eu só quero tocar no seu manto. Quero nem tocar nele, eu só quero tocar no manto. E o meu coração me diz que se eu tocar no manto, eu serei curada. Ela tocou, e Jesus falou: alguém me tocou. E os apóstolos falaram: é muita gente te espremendo. Mas Ele falou: é um toque diferente, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Outros textos no Novo Testamento diz que 10 leprosos de longe falaram: mestre, tem misericórdia de nós. Olha o nosso estado, 10 leprosos. Jesus parou e mediu a sinceridade daqueles corações. E Jesus falou: dirijam-se ao sacerdote, mande ele examinar vocês. E quando chegou lá, estavam curados. É assim que Deus faz. E dos 10, só um gentil voltou para adorá-lo, para agradecer. Talvez nessa noite você nem precise pedir, apenas adore, e Ele pode gerar um milagre em você. Um cego chegou para Ele e não ficou se lamuriando da sua cegueira, da sua doença, apenas adorou.
e disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor também pode me curar. Ele falou: eu quero, seja curado. A adoração também gera milagres. Vocês estão entendendo? Amém? Adore você que está aqui na frente. Adore vocês que estão aí atrás. Adore. Os que estão aí atrás, por gentileza, ore de 2 em 2. Os que estão aí atrás, orem de 2 em 2. Estendam as mãos para cá e abençoe. O significado de bênção significa liberar para prosperar. Esse é o significado de bênção. Eu te abençoo, ou seja, eu te libero para prosperar. Então vocês que estão aí atrás, participe do culto. O culto também está acontecendo aí atrás. Então ore de 2 em 2. Estendam as mãos para cá. E entre em concordância. Porque existe um mundo espiritual. Há uma batalha no mundo espiritual. Dos anjos que vêm do trono de Deus para trazer nossa bênção. Mas lembre-se que Daniel orou 3 semanas sem parar. Mas o anjo Gabriel precisou voltar no céu e pedir a Deus que mandasse Miguel para vencer o principado da Pérsia, que não deixou por 21 dias o anjo Gabriel chegar com resposta a Daniel. E quando ele chega a Daniel, ele fala, na primeira frase, Deus mandou trazer a tua resposta, mas o mundo espiritual me impediu. Entende, irmãos? Existe um mundo espiritual e nós precisamos ser maduros. É batalha. É batalha, igreja do Senhor, é batalha. Comece a orar, comece a clamar. Comece a clamar para que Deus confirme. Comece a clamar. Clama, igreja. Clama. Clama. Quem quiser clamar, clame. Quem quiser adorar, adore. Quem quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Quem quiser prostrar-se, prostre-se. É aquilo que você estiver sentindo. E eu já vou estar orando por você. Eu já vou estar clamando por você. Derrame-se na presença do eterno Deus. Ele está aqui. E as suas lágrimas estão sendo colhidas. E ela está sendo levada para colocar no odre de Deus. Clame. Entre com ousadia. Entre com ousadia. Eu me rasgo. Aleluias. Por inteiro. Aleluias. Eu faço tudo. Aleluias. Novamente. Glórias. Aleluias. Aleluias. Mas peço que tua presença aumente. Aleluias. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Aleluias. Te adoramos, Senhor. Recebe o nosso louvor. Recebe a nossa adoração. Aleluia. Faço tudo. Mas em aleluias. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Mas peço que ora, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que sabe colocar em Deus
a gente não sabe colocar. Não tem Espírito Santo de Deus, intercede por nós. Aquilo que nós não estamos sabendo, colocar em oração. Aquilo que a gente não sabe colocar em palavras. Ora por nós. Ora por nós. Intercede por nós. Espírito Santo de Deus, vai enchendo-nos, vai enchendo-nos, vai enchendo esses vasos, vai desbordando esses vasos, aqueles que chegaram desanimados, aqueles que nessa noite estavam sentindo-se pequenos. Espírito Santo de Deus, vai curando as emoções, vai curando esses sentimentos de pequenez. Espírito Santo de Deus, vai restituindo. Espírito Santo, vai transbordando. Aleluias! Faça o vaso transbordar. Derrama o teu azeite, Espírito Santo de Deus. Derrama o teu azeite, Espírito Santo de Deus. Cura as almas que estão marcadas emocionalmente pelo fogo. Cura as pessoas que estão, Senhor, com deformação da sua alma. Traz cura nessa noite. Traz cura nessa noite. Vai sendo curado. Vai sendo curada. Vai sendo curada. Vai sendo curado. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vai ministrando cura. Espírito Santo de Deus, vai restituindo os anos que foram roubados. Todos os anos que foram roubados sejam restituídos a 30, a 60, a 100. Deus, ministra a bênção da casa de Obed-Edom. Deus, que a cada dia seja dia de vitória, que a cada dia seja dia de bênçãos. Senhor, abre os céus, faz chover chuvas de bênçãos, as bênçãos seródias, Senhor. Abençoa, Senhor, como sacerdote, Senhor. Eu abençoo o teu povo. Quero aqui profetizar, Senhor, que a bênção da casa de Obed-Edom se fará presente na casa deles, através desse ato profético, Senhor. Através desse ato profético, Senhor. Eu quero aqui profetizar, Senhor, que a notícia vai correr. Eu quero aqui profetizar, Senhor, que o bairro vai perceber, que as pessoas no seu trabalho vão perceber, Senhor, que algo diferente está acontecendo. Eu quero aqui profetizar, Senhor, que o azeite da botija, Senhor, não mais faltará, Senhor. Quero profetizar, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor é fiel e justo para fazer tudo aquilo que prometeu, porque essa palavra não pode voltar vazia. Essa palavra ela cumpre o propósito e traz a resposta. E assim, Senhor, eu quero nesse momento abençoar e profetizar que a tua bondade e a tua misericórdia acompanhará cada uma dessas pessoas todos os dias das suas vidas para todo sempre. Amém. Pode cantar, igreja. Pode cantar, igreja. Profetize. Pode cantar.
Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver.